E o presidente Jair Bolsonaro já está em território norte-americano, já teve um jantar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também uma grande comitiva. E por lá existe a seguinte questão, em relação ao trigo. Os Estados Unidos querem vender para o Brasil uma quantidade maior do cereal e sem tarifa. Quem explica essa história aqui é Walter Pulga Júnior, que está aqui comigo. Pulga, era previsível que os Estados Unidos, não é só o Brasil que quer vender carne para os Estados Unidos. Os Estados Unidos querem vender coisas aqui para o Brasil também. Como é que fica essa história do trigo? Trigo é um produto que o Brasil não é autossuficiente e compra boa parte, ou quase toda a quantidade, do parceiro do Mercosul, a Argentina. Boa tarde, Pulga. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Fabiano, o Brasil deve ceder agora às insistentes solicitações dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos querem uma cota de venda de trigo para o Brasil de até 750 mil toneladas sem tarifação. Hoje, os norte-americanos pagam 10% para que o trigo americano entre no país. Porque um acordo no Mercosul limita, né, a importação do Brasil sem tarifa, considerando aí que nós temos boa parte do fornecimento da Argentina, do Uruguai e um pouco do Paraguai. Resumindo, nós dependemos de trigo que vem de fora. E os americanos querem aumentar sua participação nesse mercado. Eles querem, com isso, atingir um faturamento entre 75 e 120 milhões de dólares por ano, dependendo aí de quanto o país comprar. Aliás, esse pedido dos americanos já chegou à mesa de Donald Trump, viu? Os senadores dos Estados Unidos, que representam estados produtores de trigo, estimam que se o Brasil implementar a conta, a exportação de trigo poderia aumentar mesmo entre 75 e 150 milhões de dólares por ano. Bom, segundo uma fonte que acompanha as negociações em Washington, né, ouvido por jornalistas da agência Reuters, as negociações avançam, né? Há um encontro marcado com a nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, com o Sonny Perdue, que é secretário de Agricultura dos Estados Unidos. Isso vai ocorrer amanhã. Agora, o governo brasileiro quer, de outro lado, um sinal de que nós também teremos algumas reivindicações atendidas, né? Vale lembrar, viu, Fabiano, que o Brasil já se comprometeu a importar 750 mil toneladas de trigo dos Estados Unidos sem tarifa todos os anos, mas nunca cumpriu esse acordo. Agora, o presidente Jair Bolsonaro deve dar um sinal, né, positivo para o governo americano e para os americanos em geral, né, de que está alinhado aí com a política de Donald Trump. Agora, de outro lado, nós temos as nossas reivindicações, viu, Fabiano? Entre as principais reivindicações do Brasil, referem-se a barreiras fitossanitárias, não devem ser resolvidas nesta visita. Uma delas é aquela reversão da suspensão de compra de carne bovina in natura do Brasil, que vigora há 2 anos, ainda sem solução. O governo brasileiro admite que isso vai demorar. O Brasil também quer a abertura do mercado norte-americano para a nossa produção de limão e de outras frutas também, mas as negociações esbarram em questões fitossanitárias, também não deve sair agora, e também não devem avançar muito as negociações sobre etanol e açúcar, né? Vamos lembrar, o Brasil reivindica o levantamento daquelas barreiras tarifárias contra o açúcar que entra nos Estados Unidos. Querem maior abertura para o açúcar. De outro lado, os americanos querem também que nós façamos a abertura do Brasil para o mercado de etanol. Bom, resumindo, segundo fonte ouvida por jornalistas de agências internacionais, nenhum dos dois lados pretende ceder. O Brasil vai ceder o que não cedeu até agora em relação ao trigo. Essa é a expectativa. E num momento em que a Rússia baixa os preços do trigo, é o maior exportador mundial de trigo, e pressiona o mercado com preços mais baixos, né? Lá no sul do país, viu, Fabiano, o que nós temos é um ânimo renovado para o plantio de trigo. Bom, segundo o jornal Valor Econômico, depois de anos de estabilidade, tanto Paraná como Rio Grande do Sul deverão ampliar a área de cultivo de trigo na próxima safra. E os produtores dos 2 estados são responsáveis, como se sabe, por 90% da colheita de trigo no país. E agora vem aí na diversificação do mercado da Argentina, né, oportunidade para ampliar as vendas de trigo brasileiro e também a rentabilidade. É que antigamente, vamos lembrar, né? A Argentina exportava 90% da sua produção para o Brasil, 5 milhões e meio, 7 milhões e meio de toneladas por ano. Agora, ela vende para o Brasil o equivalente a 50% da sua produção. Com essa diversificação de mercado na Argentina, o brasileiro
produtor do Sul vê possibilidade de ampliar a produção de trigo aqui. A expectativa é de que nós tenhamos aí um aumento na nossa produção de trigo, mas lembrando, nós vamos ter que comprar trigo dos Estados Unidos, isso é quase certo, o presidente Jair Bolsonaro deve conceder esse sinal positivo para o governo americano daqui a pouco. Sinal de que nós teremos aí uma leve mudança no mercado de trigo no país. Diminui a participação da Argentina, aumenta a participação dos americanos e aumenta a participação também do trigo produzido no Brasil.